Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 2 de outubro de 2024. Russos perdem 55 blindados e 1.000 militares em tentativa de atacar Kupiansk. Confrontos no teatro de operações. Vamos dar alguns detalhes de como aconteceu ontem. Rússia executa, no caso assassina, prisioneiros de guerra ucranianos. E Rússia captura mais uma parte da cidade ucraniana de Vuhledar. Obrigado a vocês que estão assistindo a esse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar das notícias do teatro de operações na Ucrânia. Convido-os, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem com suas redes sociais. A tua participação como inscrito no canal é importante. Por favor, inscreva-se. O que você vê aqui não vê em outros canais. E aqui não tem fake news. Muito obrigado a todos. Conto com vocês. Na região de Kupiansk, os russos precisavam para ter vamos dizer, se lançar à frente, para ficar, vamos dizer, sem nenhum obstáculo até a cidade de Kupiansk, conquistar duas vilas que para esse pequeno teatro de operações, ali para a linha de frente de Kupiansk, vamos chamar assim, essas duas vilas fossem capturadas. Então eles formaram uma grande coluna para capturar as vilas de Kolesniukiivka e Kruhlyakivka. Os nomes enrolados, mas esses são os nomes, nome ucraniano. E aí eles prepararam em torno de 60 blindados. Quando eu digo nesse caso 60 blindados, é entre tanques de guerra e entre blindados de transporte de pessoal, viaturas de transporte de pessoal. Então, e tinha mais de um batalhão de tropas de infantaria para fazer esse ataque, que a infantaria iria ocupar essas duas vilas. Eles estão tentando, há um ano, tentar pegar Kupiansk, assim, de uma maneira mais forte, e não conseguiram. A resistência em Kupiansk tem sido muito forte, então eles agora estavam tentando fazer isso. Esse evento aconteceu há alguns dias, há uma semana aproximadamente atrás. Eu já citei muito por cima ele, e agora, como eu confirmei mais detalhes, eu estou dando mais detalhes sobre isso. Mas é um fato, é um evento muito recente, acontecido em Kupiansk, na cidade de Kupiansk. Bom, então eles precisavam chegar a essas duas, eles dividiram esses 60 blindados em duas colunas, uma com 20 tanques e blindados, e a outra com 40, entre tanques e blindados também. Aquela região é uma região de estepes. Vamos falar campos, que às vezes as pessoas podem não entender o que são estepes, mas são terrenos sem grandes elevações. Você pode enxergar muito longe o que está se aproximando. Em algumas partes da Ucrânia, esse tipo de topografia é muito típica da Ucrânia, isso já há centenas de anos, talvez milênios, não sei, mas sempre foi assim, ou seja, não existe vegetação naquela região. Quando é muito pouca, rala assim mesmo, se estiver numa boa local, você consegue enxergar de longe. Mas aí as tropas estavam fazendo uma concentração e drones de reconhecimento da região, das Forças Armadas da Ucrânia, estavam em vigilância e descobriram a concentração de tropas. E passaram a informação, a Ucrânia começou a acompanhar, viram que eles dividiram-se em essas duas colunas e cada uma dirigindo-se na direção de cada uma dessas vilas que eu acabei de citar. Bom, eles vinham com as colunas vinham assim muito cerradas, que eu digo assim, os blindados vinham muito próximos uns dos outros. Aí a Ucrânia, eles pretendiam passar numa ravina muito grande que ligava, ela fazia um sentido assim norte e sul, e eles pretendiam pegar parte dessa ravina e se deslocar através dela para poder pegar de surpresa os ucranianos, ou seja, essa ravina é mais próxima das vilas e os ucranianos não terem visibilidade. Mas como os ucranianos já tinham detectado essa tropa russa que ia fazer o ataque, antes deles chegarem na ravina, nessa primeira, na vila onde tinha 40 blindados,
a Ucrânia atacou com drones, mas não atacou com 2, 3 ou 10 drones ou 40 drones. Ela atacou com enxames, bastante enxames de drones, e o primeiro enxame de drones destruiu os 12 primeiros blindados, entre tanques e viaturas de transporte de pessoal. Aí isso toca o pavor, porque eles estavam muito cerrados e não tinham, são estradas pequenas, estradas que ligam a vilas, eles não tinham como manobrar. E a primeira coisa, vamos dizer assim, vem o pavor nas tropas russas e eles tentam escapar, voltar. Mas a Ucrânia não poderia deixá-los escapar, por quê? Porque se deixasse eles escapar, eles amanhã depois viriam de novo. Ou seja, eles foram atrás, os enxames de drones foram atrás dos blindados, eles não foram muito longe, e foram destruindo um a um, ou seja, foram todos destruídos. E as tropas de infantaria, a mesma coisa, foram todas destruídas com o ataque de drones. Não usaram artilharia para isso, inclusive, pelo que, segundo informações. E na outra vila, a mesma coisa. Mas desses 60 entre blindados e tanques, foram totalmente destruídos, não estão operacionais, 55 tanques. E sendo que as tropas, mais de 1.000 militares russos foram mortos. Então é um número grande e foi uma grande derrota para a Rússia invasora, Estado terrorista que invadiu a Ucrânia. Bom, quero falar agora dos confrontos do teatro de operações que aconteceram na data de ontem. Houve 110 confrontos, ou seja, a Rússia atacou 110 vezes, ela não teve sucesso, o único sucesso que ela está tendo, que começou anteontem, que eu já divulguei aqui, é na cidade de Vuhledar, mas vou analisar separadamente para vocês. E, bom, desses 110 confrontos, o que aconteceu foi que todos foram repelidos, à exceção desse que eu falei para vocês. Em Pokrovsk, que foi repelido também, 22 confrontos. E em Kurakil, que foram as duas localidades que houve mais intensidade de ataques, idem, ou seja, foram todos repelidos. Em Pokrovsk aconteceu um fato muito ruim, que a Rússia, nesse confronto, acabou de chegar, a infantaria russa, acabou de chegar muito próximo a um grupo pequeno de soldados ucranianos, bem na linha de frente, das primeiras linhas de trincheiras. E os russos chegaram em número maior e eles fizeram eles prisioneiros. E essas trincheiras estavam na borda de uma plantação e os soldados se abrigaram na plantação. Mas os russos descobriram eles na plantação e foram atrás deles e prenderam-os. Eles trouxeram eles para frente da plantação, eles deram a voz de prisão, os ucranianos vieram, eles desarmaram os ucranianos, né, dando voz de prisão. Esses ucranianos teriam que ser conduzidos para a retaguarda russa, para ir para um campo de concentração ou alguma prisão, né? Como normalmente é feito, acontece muito nessa guerra, em que ucranianos são presos e russos também são presos, são feitos prisioneiros. O que aconteceu? Eles mandaram os ucranianos ficar em linha e atiraram a queima-roupa em 16 soldados ucranianos. 16 soldados ucranianos assassinados por esse exército fantoche assassino do presidente ditador russo Vladimir Putin. Crime de guerra, sem dúvida nenhuma. E aqueles que ainda estavam gemendo, não morreram totalmente, eles deram disparos na cabeça dessas pessoas, desses militares ucranianos, para matá-los. Uma vergonha um exército se chamar de exército. Isso não é nenhuma nação, não é nenhum país. Isso é um esconderijo de bandidos terroristas. Também quem tem o Hamas como aliado, quem tem o Hezbollah como aliado, não pode esperar muita coisa de um país como a Rússia. São assassinos e já cometeram outros inúmeros assassinatos desse quilate na guerra da Ucrânia. Dá até revolta de falar isso, mas infelizmente aconteceu. Bom, Vuhledar. Vuhledar, ontem eu tinha noticiado que no dia anterior, não, no próprio dia, no mesmo dia de ontem, eles conseguiram chegar até a periferia leste da cidade de Vuhledar. E o que a Ucrânia estava pensando fazer, acho que ela não imaginava que as tropas ucranianas no local pudessem resistir, os russos avançaram mais um pouco para frente, pegando um bairro. Esse bairro que eles conseguiram avançar estão próximos ao centro, pelo menos estavam quando eu terminei de fazer havia combates casa a casa,
próxima ao centro. Não tinham chegado ao centro da cidade, não sei se eles vão chegar ao centro da cidade, eu acho que provavelmente vão chegar ao centro da cidade, e aí vamos ver a decisão, vou acompanhar amanhã, se vai chegar mais reforço para a Ucrânia ou eles vão retirar as tropas. Embora que agora é mais difícil de retirar as tropas, que o inimigo está muito próximo e o combate está 20, 30 metros, 50 metros, onde eles estão atirando uns nos outros, dentro das casas e dentro das edificações dessa cidade que antes da guerra tinha entre 14 a 15 mil habitantes. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se no canal, é muito importante. O que vocês viram aqui hoje, vocês não veem em outros canais. Eu conto com vocês e muitas vezes nem na mídia tradicional. Conto com você inscrito no canal. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a todos vocês. Paz e bem, paz na humanidade, para a humanidade.